Olá, pesquisador. Aqui é Augusto Canaciro com mais um vídeo de dicas acadêmicas que eu faço para você. E nesse vídeo eu quero dividir uma estratégia que eu utilizo bastante para combater a procrastinação. Isto é, eu vou falar um pouco sobre o que eu faço para vencer aquela situação em que você tem um monte de coisa para fazer, em que você até se sente afogado no mar de tarefas, e aí você fica travado, às vezes até sem saber por onde começar, ou quando você sempre fica adiando a execução de algumas tarefas que você precisa fazer para atingir os seus objetivos. E eu tenho certeza que quem está enfrentando o processo seletivo de mestrado ou de doutorado sempre vive lutando contra a procrastinação. Bom, e a estratégia é super simples. É simples, mas não é fácil. Basicamente, ela consiste em deixar de procrastinar procrastinando. Como assim, Augusto? Eu vou procrastinar propositalmente para deixar de procrastinar? Sim, mas não é de qualquer jeito. Você vai começar a se dedicar a uma tarefa, aí quando vier aquele bloqueio, sabe quando você está fazendo uma tarefa e você fica travado e daqui a pouco você está na internet vendo um monte de besteira? Então, quando você se sentir bloqueado naquela tarefa, muda de tarefa. Mas pegue outra tarefa diferente que você realmente precisa fazer. Por exemplo, se você está escrevendo lá o seu projeto de pesquisa e aí chegou no esgotamento da atenção focada, vai fazer outra tarefa que você obrigatoriamente deveria fazer de qualquer jeito. Sei lá, pode ser estudar para a prova de conhecimentos ou qualquer outra etapa do processo seletivo. Se você sentir que você está muito travado para atividades intelectuais, vai fazer outros tipos de atividade de natureza diferente e que você precisaria fazer de qualquer jeito. Sei lá, lavar louça, lavar roupa ou qualquer outra coisa que obrigatoriamente você tinha que fazer de qualquer jeito. E aí o objetivo disso é quebrar o padrão, né? Para sua mente não se sobrecarregar e quando você sentir que já deu tempo para espairecer a mente, aí você volta naquela tarefa principal imediatamente. Eu também recomendo que você estabeleça um tempo mínimo por dia para se dedicar à preparação do processo seletivo de mestrado ou de doutorado. Sei lá, eu não sei a sua rotina, você quem deve avaliar as suas obrigações e estipular um tempo mínimo por dia que você vai se dedicar à preparação do processo seletivo de mestrado ou de doutorado. Inclusive, eu utilizo um aplicativo para Android que se chama Brain Focus. Esse aplicativo também tem para iPhone. E nesse aplicativo eu consigo ver basicamente as estatísticas das tarefas que eu me dediquei ao longo do dia. Basicamente, esse app calcula o tempo de produtividade para cada tarefa que você está se dedicando. Então, assim, todo dia eu sempre defino de 2 a 3 tarefas principais que eu preciso fazer. Geralmente eu defino essas tarefas na noite anterior e eu busco executar no dia seguinte. É claro que além delas eu tenho as minhas tarefas cotidianas, mas em cada dia eu faço o máximo para cumprir aquelas 2 ou 3 tarefas principais. Mas toma cuidado porque você não deve definir tarefas muito grandes para ser realizadas em um único dia. O ideal é você separar os seus objetivos em partes em várias tarefas pequenas. Então, geralmente, eu sempre tenho uma lista de tarefas que eu preciso fazer. E em cada dia eu coloco prioridade em 2 ou 3 tarefas, como eu já comentei anteriormente. Aí, quando eu vou trabalhar, eu começo por essas tarefas prioritárias. Mas, às vezes, eu começo e aquilo não engrena. Por isso, ao invés de eu ficar na internet ou distraído com outras coisas, eu acabo fazendo as outras tarefas que eu precisava realmente fazer. Mas isso não é multitarefa? Sim, é multitarefa. Multitarefa rende menos do que trabalhar focado só numa tarefa? Sim, rende menos. Mas tem dias que você não está com a cabeça, né, para executar as tarefas prioritárias. Por isso, ao invés de você paralisar e ficar fazendo coisas inúteis, você procrastina fazendo outras tarefas que você precisa fazer quando você está travado naquela tarefa principal. Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, antes eu forçava o máximo possível o meu foco numa tarefa só até terminar. Mas às vezes eu demorava 2, 3 dias para finalizar um capítulo da minha tese. Hoje eu dou prioridade para escrever uma parte da tese, aí eu estou lá trabalhando. Se eu travo, eu saio daquela tarefa e acabo fazendo outra coisa que eu tinha que fazer do mesmo jeito. Agora, se eu engreno na escrita do texto, aí eu escrevo direto até terminar. Eu sei que a vida acadêmica é muito atarefada, né? Cada projeto, cada tarefa é como se fosse, sabe aqueles pratos de malabarista? Você precisa deixar todos os pratos girando e precisa se dedicar a todos eles.
Então aqui o pulo do gato é o seguinte, você gira, metaforicamente, o prato mais urgente. Aí quando você cansar desse prato, gira outro prato. Quando você se cansar dele, muda de prato. O importante é a consistência. Então gire todos os seus pratos um pouco todos os dias, com exceção dos finais de semana, que é importante você recarregar as baterias. Eu recomendo você descansar pelo menos um dia na semana. Mesmo que você não tenha nada para fazer, ficar só olhando para as paredes, fique sem fazer nada menos. Pelo menos um dia na semana. Mas lembre-se da consistência. Sempre gire os pratos. Cansou de um? Procrastina ele girando outro prato. Então, alterne as suas tarefas, mas tenha consistência. Então, o fato é o seguinte, quando você sentir vontade de procrastinar, procrastine com outra tarefa que você precisa fazer. Combata a procrastinação procrastinando. É isso aí, gente. Aplica isso e vença a procrastinação. Um grande abraço e até a próxima!